Bom, falando nessa questão, então, o desenvolvimento das lavouras da segunda safra de milho aponta para maior produção e estoques mais confortáveis. A Stonex promoveu um novo ajuste positivo em sua estimativa de produção, subindo a expectativa para a safra de inverno 22-23 para 102,9 milhões de toneladas, aumento de 2,1% em relação aos cálculos divulgados em maio. A gente vai falar agora ao vivo com o João Pedro Battistini aqui com a gente. Oi, João, bom dia. Bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. Sempre um prazer tê-los vocês aqui com a gente. Nos conte, né, como é que vocês alavancaram aí essa projeção, essa estimativa, dado aí toda a resposta positiva que a gente vem observando do estado do Mato Grosso, principalmente. Bom dia. Primeiramente, bom dia, Renata. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder vir aqui no seu programa. E bom, em relação à estimativa, né, como você mesma disse, a gente promoveu um aumento de 2,1% na estimativa da segunda safra em relação ao que a gente esperava no mês passado, e principalmente em função dessa expectativa mais favorável para o Mato Grosso. Nas últimas semanas, o clima tem contribuído bastante, tem sido bem favorável para o desenvolvimento dessas lavouras e que justificou, né, essa expectativa de um rendimento mais alto, principalmente nesse estado, que deve produzir em torno de 50 milhões de toneladas. Mas, de um modo geral, a estimativa para a safrinha está muito boa, né, a expectativa para os estados. Mesmo o Mato Grosso do Sul, que chegou a ter alguns atrasos no plantio, e o pessoal estava com uma certa preocupação em relação ao clima. Foi muito favorável também nas últimas semanas. Então, isso tudo tem concretizado, tem favorecido, né, esse caminhar para uma safra tão robusta como a gente espera. Exatamente. Em nível de produtividade também, o que vocês têm observado? Não é importante incremento, João Pedro? É um incremento bem considerável. Então, se a gente pega a média nacional, para essa safra, a gente espera um rendimento médio de 5,75 toneladas por hectare. Ano passado foi 5,5. Então, parece que não é tanto, mas acaba contribuindo muito, né, para a produção como um todo. Exatamente. Outros estados também vocês observaram que vêm se destacando e de alguma maneira também ajudaram a impulsionar essa nova projeção de alguma maneira, como Mato Grosso do Sul, região ali do Paraná também, os estados do Sul. O que vocês têm observado? Então, nessa última estimativa, a revisão que a gente fez foi só para o estado do Mato Grosso, que realmente identificamos, né, com o desenvolver da safra, melhores produtividades, uma melhor condição das lavouras. Mas em relação ao ano passado, vários estados apresentaram esse crescimento na produção da safrinha, né? Então, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que eu acabei de comentar, deve ter uma produção bem próxima ao ano passado. Paraná, desculpa, Goiás deve ter uma produção cerca de 20% maior que no ano passado, né? Então a gente estima 12,8 milhões de toneladas. Ano passado essa produção foi de 10,8. Então, de um modo geral, a gente tem identificado condições melhores que no ano passado para os principais estados produtores do Brasil. Exato. Agora também falando um pouco em relação aos preços, né? A formação de preços, o que vocês têm observado nessa projeção também no curto e longo prazos devido a essa demanda, né? E também a questão da oferta aí que subiu e eleva-se consideravelmente. Com isso deve trazer uma pressão mais significativa nos preços ou demanda continua aquecida e aí a gente tem questão ali sempre fator-chave de mercado asiático, as exportações agora para a China, que ganharam e vem ganhando ainda mais ritmo desde a liberação da entrada. O que vocês vêm observando nesse cenário de formação de preços, João Pedro? Bom, nos últimos meses, o que preponderou no mercado foi justamente uma pressão mais baixista, né? Então, realmente, essa expectativa de uma produção muito robusta no Brasil, somado ao fato de que os armazéns já estão bastante é, ocupados, né? A nossa armazenagem já está bastante exigida. Então, também tem o fato da comercialização, que está bem abaixo dos últimos anos. Então, são fatos que, né, junto com essa produção recorde, com esse milho que vai chegar daqui a pouco, devem
continuar mantendo os preços num patamar um pouco mais baixo. Eh, Após a colheita da safrinha, né, que deve ser o período de maior pressão sobre essas cotações, é possível que haja algum movimento de alta, né, justamente com uma menor disponibilidade com o decorrer dos meses, mas ainda assim a gente está num cenário de fortalecimento dos estoques, né, eles estão ficando mais confortáveis, elevada disponibilidade, então tudo isso deve limitar altas muito expressivas, pelo menos até o final desse ano. Mas o mercado é sempre algo completamente imprevisível, né? Então a gente tem, por um lado, a China, que começou a comprar do Brasil no final do ano passado. Você vai ter o desenvolvimento agora da safra dos Estados Unidos, que por mais que o El Ninho tenda a promover produtividades maiores lá, o clima, enfim, pode mudar de uma semana para outra e acabar prejudicando a lavoura por lá, né? Sendo que atualmente os Estados Unidos está com um cenário de seca bem expressiva em alguns estados, precisaria de boas chuvas nos próximos meses, então tem toda essa questão de certa instabilidade, né? Então tem de novo a Europa, que ano passado já sofreu com a seca e esse ano parece que vai ter de novo problema, né, com déficit hídrico. Isso poderia fazer com que o bloco, que a União Europeia importasse mais milho brasileiro. Então tem vários fatores que poderiam modificar um pouco esse cenário. Mas pelo que a gente vê agora pelas condições dadas no momento, essa elevada disponibilidade do Brasil deve, nesses próximos meses, limitar preços muito mais altos do que a gente vê agora. Mesmo ainda também com o advento, né, infelizmente ainda do decorrer da guerra Rússia e Ucrânia, também é um fator que fica no radar, mas que de alguma maneira não interfere, digamos, nessa elevação de preços, João Pedro. Exatamente. Acho que o mercado ele já digeriu bem qual que é a situação desse pós-guerra, né? Então, já entendeu que a disponibilidade do milho ucraniano, a logística lá, ela vai ser mais vulnerável. Você não pode ter uma confiança tão grande de que esse milho vai chegar nos mercados consumidores. Então, o mercado já entendeu essa limitação na oferta por lá. É lógico, quando sai alguma notícia, né, falando de uma escalada da guerra ou de um alívio do conflito, acaba afetando um pouco os mercados futuros, mas já não é algo que causa os mesmos impactos que causavam um ano atrás, por exemplo. Perfeito, então, João Pedro, muito obrigada. O que a gente então ainda tem no radar é de preços que continuam mais limitados, né? Pressionados aí devido a essa elevada oferta, não que seja ruim essa grande oferta brasileira, mas existe aí uma limitação nos preços, é o que todo mundo diz, né? E até vem comentando aí nos bastidores também. Poxa vida, deveria ter já feito meu hedge vendido a tal preço ali atrás, porque agora se acomodaram bem, né? Tanto da soja quanto do milho. E é um cenário aí que a gente tem visto que, pelo menos por hora, não tende a ter grandes modificações. É isso, né, João Pedro? Exatamente. A gente viu nessa comercialização mais lenta nessas últimas semanas, deixaram de aproveitar preços que estavam bem mais vantajosos que atualmente. E é isso, é o cenário atual de uma elevada disponibilidade de milho, de soja, que tendem a manter esses preços mais limitados, né, nesse patamar um pouco mais baixo, pelo menos por hora. Perfeito. Obrigada aí pela presença da Stonex. Sempre um prazer entrevistá-los. Sejam sempre bem-vindos. Excelente semana. Eu que agradeço o convite, de novo, sempre um prazer poder participar aqui e uma ótima semana. Boa semana.